Eclesiologia, a doutrina da igreja. Defina o culto e sua importância. Atos 2, 46 e 47 mostra os seguidores de Jesus se reunindo para adoração. Assim podemos dizer que culto é a reunião do povo de Deus para a devida adoração a Jesus Cristo, bem como para a comunhão dos santos. Hebreus 10, 25 alerta os cristãos para a importância vital da reunião para o encorajamento mútuo, ou seja, é na reunião que fortalecemos nossa fé através da comunhão com os irmãos. O que é igreja? O termo grego de onde vem a palavra igreja é eklésia, que significa chamados para fora. Esse termo era usado para designar uma assembleia ou reunião de pessoas. Igreja, então, é a comunidade das pessoas que creem em Cristo e professam o seu nome como Senhor e Salvador, sendo assim, nas palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses, o corpo de Cristo, como diz Colossenses 1, 24. Efésios 1, 22 e 23 também falam isso. Quais os atributos da igreja? João 10,16 relata Jesus dizendo que há apenas um rebanho e um pastor, ou seja, a igreja tem como atributo a unidade, como diz João 17, 21 e 22, Gálatas 3, 27 e 28 e Efésios 4, 4. Um outro atributo da igreja é a santidade, como diz 1 Pedro 2,9. Um outro atributo da igreja é a universalidade, como diz Apocalipse 5,9. E apostolicidade, como diz Atos 42, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual a missão da igreja? Segundo Romanos 15, 6 e 9, a missão da igreja é glorificar a Deus, apontando assim um caminho por onde as nações conheçam o Senhor. Assim, podemos dizer que a igreja tem como missão, primeiro, adorar a Deus, como faziam os seguidores de Jesus em Atos 2, 46 e 47. Segundo, edificar a si mesmo, como vemos os próprios discípulos fazendo isso em Atos 2, 42. Terceiro, evangelizar, que é ensinar os povos sobre a salvação de Deus, como Jesus convoca o seu povo a fazer em Mateus 28, 18 a 20. E, por fim, praticar atos de amor e compaixão, tanto para crentes como para descrentes, como nos alerta Hebreus 13, 16. Que outros nomes são dados à igreja local? 1 Pedro 2,9 chama a igreja de povo de Deus. 1 Coríntios 12, 27 chama a igreja de corpo de Cristo. 1 Coríntios 3,16 chama a igreja de santuário de Deus. Em Lucas 5,34, Jesus chama a igreja, mesmo que indiretamente, de noiva de Cristo. Em Atos 20 e 28, a igreja é chamada de rebanho de Deus. Em Colossenses 1,10, Paulo fala sobre a igreja frutificar, lembrando a ideia de uma árvore, remetendo à ideia de uma vinha, como era chamado o povo de Israel, como podemos ver em Isaías 5,7. E em Efésios 2,19, a igreja é chamada de família de Deus. Quais as naturezas da igreja? Segundo Atos 2, 46 a 47, podemos dizer que a igreja é uma reunião de pessoas que levará a devidas formalidades diante das leis humanas, fazendo dela uma organização. Essa é a primeira natureza da igreja. Ao mesmo tempo, a igreja é uma unidade espiritual, uma comunidade de pessoas regeneradas em Cristo, com o mesmo alvo de adoração, como podemos ver em 1 Coríntios 12, 13, o que faz da igreja um organismo, sendo essa sua segunda natureza. A igreja é uma organização ou um organismo? As duas coisas. Segundo Atos 2, 46 e 47, ela é uma organização. Segundo 1 Coríntios 12, 13, ela é um organismo. Existem diferenças entre igreja e reino de Deus? Sim. Mateus 16, 3 a 19 deixa claro que a igreja não é o mesmo que o reino de Deus, pois o reino é algo muito mais amplo que a própria igreja. A igreja é incluída no reino de Deus, sendo um instrumento de Deus dentro desse reino. Assim, apesar da igreja estar intimamente relacionada com o reino, ela é distinta do mesmo. Discorra sobre o reino de Deus. O tema central do ensino de Jesus é o reino de Deus. Mateus 3, 2 e Marcos 1, 14 e 15 mostram o início do seu ministério tendo como base o anúncio do reino de Deus. Então Jesus anunciou o reino. Está lá, João 3, 5 vai dizer isso. Jesus demonstrou o reino com seus atos. Podemos ver isso em Lucas 7, 20 a 22. Jesus formou uma comunidade do reino, como diz Lucas 9, 23 a 25. Jesus ensinou a orar pelo reino, como nos ensina Mateus 6, 9 e 10. Assim, podemos dizer que o reino de Deus foi amplamente anunciado com a vinda de Jesus, que inaugurou esse reino e prometeu seu total domínio no final dos tempos, com a sua segunda vinda no mundo, como diz Mateus 25. Hoje, o reino de Deus é representado pela comunidade de Jesus na terra, pois a esse povo Jesus deu as chaves do reino dos céus, como diz Mateus 16, 19. Qual a diferença entre igreja local e igreja universal?
Igreja local é a reunião de um grupo que se encontra para a edificação, adoração e comunhão, exercendo a participação nas ordenanças, como bem nos fala Hebreus 10, 25 e Efésios 4, 12. E Igreja Universal é o conjunto de todos os crentes salvos em Cristo Jesus em todos os tempos e lugares, como diz 1 Pedro 2, 4 e 5. O que é igreja militante, igreja triunfante e qual é a diferença? Igreja militante é a junção de todos os crentes vivos espalhados pelo mundo, que lutam a batalha espiritual contra o mal, como podemos verificar em Efésios 6, 10 a 20. Igreja triunfante é a junção de todos os salvos por Cristo, que já partiram para estar com Ele, como mostra Apocalipse 6, 9 a 11. Quais as teorias da origem dos batistas? Existem 3 teorias. Primeiro, JJJ, que liga João Batista a Jerusalém e o batismo no Jordão. Segunda teoria, de que os batistas teriam vindo dos anabatistas, aqueles que rebatizavam, porque não concordavam com o pé do batismo, que ainda era praticado pela igreja que tinha se desligado da igreja católica, mas permanecia com o pé do batismo, isso lá por volta do século XVI. E a terceira teoria é que os batistas vêm dos separatistas ingleses, um grupo liderado por John Smith, por volta do ano 1609, que não concordava com a igreja católica, nem com a igreja anglicana, e por isso começou a ser perseguido. E aí foge então para Holanda, onde começa ali um trabalho batista. Desse grupo aí surgiram então os batistas lá por volta do século XVII. Quais os princípios de uma igreja batista? Quais as características que a distinguem? Primeiro, o uso das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Segundo, o fato de ser uma comunidade local democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Terceiro, a separação entre igreja e Estado. Quarto, a absoluta liberdade de consciência. Quinto, a responsabilidade individual diante de Deus. Sexto, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Poderia acrescentar também o credobatismo, o batismo de pessoas que se arrependem, como também o batismo por imersão, não aceitando o batismo por aspersão ou por efusão. Como são resolvidos os assuntos da igreja batista? Os assuntos são resolvidos em assembleia, podendo ser ela ordinária ou extraordinária. Qual o processo para formar uma nova igreja? Para formar uma igreja batista é necessário que haja uma ata de constituição de eleição de diretoria, é preciso que tenha um estatuto e um regimento interno. Esse é o processo formal. Mas diante de Deus, a igreja deve pregar o evangelho e Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos e assim pode se formar uma nova igreja. O que é uma assembleia? É uma reunião onde os membros de uma igreja que é administrada pelo tipo de governo congregacional se reúnem para discutir e resolver assuntos administrativos ou espirituais que envolvam a comunidade local. Ela pode ser uma assembleia ordinária, que é uma reunião periódica para a resolução de questões relacionadas à administração da igreja. Pode ser uma assembleia extraordinária, que é uma reunião excepcional para a resolução de um assunto em específico que tenha caráter de urgência. E ainda pode ser uma assembleia solene, que acontece em ocasiões especiais, como a consagração pastoral, a posse de um coordenador de área ou a constituição de uma igreja, por exemplo. Qual o poder soberano da igreja? O poder soberano da igreja é o próprio Deus. Contudo, em termos humanos, o poder soberano em uma igreja batista é a assembleia, que assim como ocorreu em Atos 15, sua decisão tem força de lei. Quais os requisitos para alguém ser membro de uma igreja batista? Uma pessoa pode se tornar membro de uma igreja batista através do batismo, após a declaração de fé e arrependimento de seus pecados. Por quais maneiras alguém se torna membro de uma igreja batista? A entrada na igreja batista pode ser por batismo e profissão de fé, por carta de transferência, por aclamação em assembleia ou por reconciliação, quando está afastado e retorna ao convívio da congregação. Ou ainda por restauração, quando a pessoa vem de uma igreja por onde ela passou por um processo difícil e precisa ser então restaurada. Como você ministra a aclamação a pessoas que venham de determinados grupos ou igrejas? Seja qual for a denominação que vier, de onde a pessoa vier, para o convívio da nossa comunidade é necessário haver uma conversa sobre quais as bases de fé dessa pessoa. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo,
como foi o processo de conversão e batismo. No caso de uma pessoa advinda de uma denominação considerada uma seita, como é o caso do Testemunho de Jeová, é necessário que haja um processo de evangelização segundo as Escrituras, como se faz com um não convertido, por exemplo. De que formas alguém pode ser desligado de uma igreja batista? As formas de desligamento de uma igreja batista podem ser por morte, desligamento por persistência no pecado, mesmo após as devidas etapas para a restauração, ou seja, por disciplina cirúrgica. Pode ser também por carta de transferência ou carta compulsória em casos excepcionais. A igreja tem alguma forma de disciplina? Sim. Mateus 18, 15 a 17 propõe um caminho disciplinar para o irmão faltoso. Primeiro, uma conversa particular. Segundo, uma conversa com testemunhas. Terceiro, um processo disciplinar de restauração pela igreja. Quarto, eliminação do rol de membros da igreja por decisão em assembleia. Então, nós temos a disciplina formativa, que é toda a atividade da igreja que visa instruir e formar os membros na vida cristã. Disciplina corretiva, que é a correção de um membro que tenha errado ou falhado, comprometendo assim a vida cristã. Disciplina cirúrgica, que é a exclusão do membro que tenha se recusado a se arrepender de determinado pecado. E por aí vai. Quais os tipos de disciplinas existentes? Primeiro, disciplina formativa, que é toda a atividade da igreja que visa instruir e formar os membros na vida cristã. Segundo, disciplina corretiva, que é a correção de um membro que tenha errado ou falhado, comprometendo assim a vida cristã. E terceiro, disciplina cirúrgica, que é a exclusão do membro que tenha se recusado a se arrepender de determinado pecado. Quem é passivo de disciplina e como? É passivo de disciplina cirúrgica um irmão faltoso que tenha se recusado a se arrepender. O processo bíblico para isso é narrado em Mateus 18, 15 a 17, que traz como caminho o seguinte: primeiro, uma conversa particular. Segundo, uma conversa com testemunhas. Terceiro, um processo disciplinar de restauração pela igreja. E quarto, a eliminação do rol de membros da igreja por decisão em assembleia. Quais são os tipos de governo eclesiástico? Qual você prefere? Primeiro, o governo episcopal, onde o governo é hierárquico, com níveis distintos de autoridade, como, por exemplo, a Igreja Católica, os metodistas e parte dos luteranos e anglicanos. Segundo, o governo presbiteriano, onde o governo é exercido por um conselho formado de presbíteros que prestam contas a um presbitério, que por sua vez prestam contas ao sínodo, que presta contas ao Supremo Concílio. Podemos ver isso nas igrejas reformadas e presbiterianas. Terceiro, o governo congregacional, onde o governo é exercido pelo próprio povo, com uma congregação autônoma e independente, onde as decisões são tomadas de maneira democrática. Os membros escolhem seus líderes e decidem em assembleia as questões que demandam decisões importantes. Nesse grupo estão os batistas, os congregacionais, parte dos luteranos e todos os pentecostais. Quarto, sem governo humano, que são os que rejeitam qualquer forma de governo na igreja, pois acreditam que o Espírito é que deve governá-la, como por exemplo os quáqueres e os irmãos Plymouth. Como podemos ver, as instruções do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a igreja precisa de uma devida organização para se manter, o que mostra a importância de um tipo de governo. Além disso, Romanos 12 mostra a igreja como um corpo, ou seja, cada pessoa tem sua devida importância na comunidade, tendo cada crente o papel de sacerdote diante de Deus, como diz 1 Pedro 2,9. Diante disso, a forma de governo congregacional se mostra mais próxima desse entendimento. Em Atos 6, de 1 a 6, é possível ver a igreja elegendo seus oficiais e delegados. 1 Coríntios 5,13 mostra a igreja recebendo autonomia para aplicar disciplina a um irmão faltoso, como Mateus 18 também. Atos 15, 22 mostra toda a igreja tomando decisão juntamente com os oficiais. Atos 15, 4 mostra a igreja recebendo delegados. 2 Coríntios 8, 19 mostra a igreja enviando representantes. Atos 13, 2 e 3 mostra a igreja enviando missionários. Qual a forma de governo de uma igreja batista? A igreja batista adota o modelo de governo congregacional. Quais os oficiais da igreja batista? Os oficiais em uma igreja batista são os pastores e os diáconos. Qual a relação de uma igreja batista local e suas co-irmãs? Existe uma relação de cooperação. O que é a CBB? O que é a Convenção Estadual, Regional e para que serve? CBB significa Convenção Batista Brasileira e junto com a Convenção Estadual e a Convenção Regional formam uma rede de apoio às igrejas batistas afiliadas. Esse apoio pode ser moral, estratégico ou de resolução de conflitos que fogem à condição da igreja local. Qual a relação da igreja local com as associações e convenções?
Uma igreja batista local coopera mensalmente com o dízimo dos dízimos, ou seja, 10% de todas as entradas para a convenção estadual, e essa distribui os recursos para as ações que beneficiarão a denominação como um todo. Da mesma forma, a igreja local contribui com a associação, com uma porcentagem entre 1 e 4% de suas entradas para que haja uma organização quanto às igrejas da região, bem como um apoio moral e estratégico. Quem é o presidente da Aliança Batista Mundial? Da União Batista Latino-Americana, da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Paranaense e da AIBA-NORBA. O presidente da Aliança Batista Mundial é o reverendo Elias Brown. Da UBLA, o pastor Alberto Procopchok, da Argentina. Da Convenção Batista Brasileira, o pastor Pascoal Piragini Júnior. Da Convenção Batista Paranaense, o pastor Rafael Tomazini. E da AIBA-NORBA, Associação Batista do Noroeste do Paraná, o pastor Flávio Cunha. Quem é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? E o presidente da subseção Noroeste. O presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil é o pastor Adilson Ferreira dos Santos. Da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná, o pastor Valdo Fonseca. E da região Noroeste, o pastor Sandro. O que é plano cooperativo? É o sistema financeiro pelo qual as igrejas batistas sustentam suas convenções estaduais. O valor é usado para a expansão da obra de evangelização, missões, educação cristã e beneficência. O que é o plano associativo? É o sistema financeiro pelo qual as igrejas batistas sustentam suas associações, que são divididas por regiões. O que é pacto das igrejas batistas? É o compromisso que cada igreja tem de manter-se fiel aos ensinos bíblicos e à declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Quais são os deveres de um crente para com sua igreja? Cada crente tem o dever de manter sua comunhão com Deus através da leitura da Bíblia e da oração, bem como manter a comunhão com os irmãos, como orientado em Hebreus 10, 25, pois é no convívio com a comunidade onde ministram e são ministrados que eles crescem na fé. Cada crente também deve manter o compromisso de servir a comunidade com seus dons, habilidades e apoio financeiro, mantendo a assiduidade em ser dizimista e ofertante. Qual a relação da igreja com o Estado? Segundo Lucas 20, 25 a 32, o que é do Estado deve ser dado ao Estado, e o que é de Deus deve ser dado a Deus, como disse Jesus. Assim, a Igreja Batista deve ao Estado, primeiro, a devida organização formal, precisa ter um estatuto. Segundo, a declaração de imposto. E terceiro, o cumprimento dos demais requisitos legais e jurídicos. Como se sustenta uma Igreja Batista? O sustento da Igreja Batista vem através de dízimos e ofertas. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de algo, que entendemos que deve ser a contribuição mensal dada por cada membro de uma igreja com o fim de apoiar aquela organização. Desde o Antigo Testamento pode-se ver a presença do dízimo. Começou com Abraão dando o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque e passa pelas orientações de Deus quanto ao sustento dos levitas nos livros de Êxodo e Levítico. No Novo Testamento, Jesus continua a falar da validade do dízimo como uma forma de cumprir a lei de Deus. Na igreja primitiva, não se fala de um padrão de 10% como algo imposto, mas há amplo incentivo à generosidade. Fale sobre ofertas. O Antigo Testamento mostra as ofertas sendo levadas para a construção e manutenção tanto do tabernáculo, em Êxodo 25 e número 7, quanto do templo, como 1 Crônicas 29, bem como para serem a forma de sustento dos sacerdotes e levitas, lá em Números 18. Em Atos 4, 32 a 37, vemos a igreja primitiva utilizando as ofertas entregues para a distribuição de bens entre os irmãos da fé. Em 2 Coríntios 8, vemos o apóstolo Paulo levantando uma oferta entre os coríntios para ser levada aos irmãos da Judéia que estavam passando por necessidades. Juntamente com os dízimos, as ofertas são a forma de sustento de uma igreja, de onde se vêm os valores para o pagamento de impostos e contas da instituição, bem como para o sustento do pastor. Qual a diferença entre sacramento e ordenança? Sacramento pode ser definido como um meio pelo qual a graça de Deus se torna efetiva na vida da pessoa e do indivíduo, que expressa sua fé e sua fidelidade a Deus. A ordenança, por outro lado, é aquilo que foi ordenado ou mandado. Nesse caso, a ordenança são ritos que foram ordenados pelo próprio Cristo e que são como sinais visíveis da verdade salvadora do Evangelho, sinais que expressam essa verdade e a confirmam ao crente. A diferença básica entre um e outro é que o sacramento confere uma graça ao participante, enquanto a ordenança é apenas um simbolismo. Quais as ordenanças deixadas por Jesus? Segundo Mateus 28, 19, o batismo é a primeira ordenança. E segundo Lucas 22, 7 a 20 e 1 Coríntios 11, a ceia é a segunda ordenança. Quem deve e pode ser batizado?
Segundo lemos em Atos 2,38, o batismo deve ser ministrado a pessoas que tenham consciência de pecado e demonstrem arrependimento e fé, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, como também vemos em Atos 8,32 e Marcos 16,16. Quais as formas de batismos que são praticadas em diversas igrejas? Primeiro, imersão, que é o mergulho na água. Segundo, efusão, que é a água derramada sobre a cabeça. E terceiro, aspersão, que é a água borrifada ou respingada. Qual a forma bíblica de batismo? A palavra grega batism basicamente significa imergir ou mergulhar, ou seja, o mandamento indica uma imersão na água. João 3,23, por exemplo, diz que João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, ou seja, mais um apontamento para a imersão. Mateus 3, 5 e 6 diz que João batizava no Rio Jordão, onde havia muita água. Mateus 3,16 diz que Jesus saiu da água, o que aponta para a imersão. Atos 8, 38 e 39 mostra o eunuco etíope entrando e depois saindo da água. Por fim, o próprio simbolismo do batismo aponta para um mergulho, que representa a morte, e o levantar, que representa o voltar à vida, ou seja, uma nova vida, um nascer de novo. Em nome de quem se batiza? Segundo Mateus 28, 19, o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais os tipos de ceia que são ministrados e qual sua preferência? Existe primeiro a ceia ultra livre, na qual qualquer pessoa pode participar, mesmo não crente. Segundo, ceia livre, aberta para qualquer pessoa que confesse Jesus como Senhor e Salvador. Terceiro, ceia restrita, que é tomada apenas pelos membros de uma mesma denominação. E quarto, ceia ultra restrita, que é compartilhada apenas entre pessoas da igreja local. Quais são as interpretações da ceia? São três. Primeira, transubstanciação, que acredita que após a consagração dos elementos pelo sacerdote, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Segunda interpretação, consubstanciação, que acredita que Cristo se faz presente espiritualmente no momento da ceia, conferindo uma espécie de graça especial aos participantes. E terceira, memorial, que encara a ceia apenas como um símbolo, onde não há transformação de elementos, nem a presença espiritual de Cristo, apenas a celebração pela sua entrega na cruz. Quem pode participar da ceia? Dependendo do tipo de ceia, adotado pela igreja local, se ultra livre, livre, restrita ou ultra restrita, há requisitos diferentes para se participar. Contudo, segundo a orientação de Paulo em 1 Coríntios 11, 28 e 29, deve haver sempre um exame de si mesmo, sendo o participante o principal julgador do tomar ou não tomar a ceia. O que a ceia simboliza? Segundo 1 Coríntios 11, a ceia simboliza a participação no corpo de Cristo, onde se relembra sua morte e ressurreição, apontando tanto para a comunhão atual dos crentes, como para a comunhão vindoura, eterna, com o Senhor. Como você ensinaria à sua igreja a importância do descanso semanal? Começaria mostrando o próprio Deus descansando em Gênesis 2, após todo o seu trabalho. Depois apontaria para o mandamento de Deus a respeito do descanso em Êxodo 20 e terminaria falando de Hebreus 4, que mostra Jesus como o descanso do povo de Deus. Diante disso, ensinaria que descansar é importante não só porque recarrega as energias para mais uma semana de trabalho, e isso traz muito benefício para o corpo, mas também ensinaria que o descanso semanal é uma sombra do descanso eterno com Cristo.